Pois bem, e as constituições do Brasil? Bem, o Brasil já teve 7 constituições. A primeira constituição foi de 1824, foi logo após Dom Pedro II ter declarado a independência de Portugal. Então, em 1822 ele declarou a independência de Portugal, em 1824 foi criada a primeira Constituição brasileira. Por quê? Porque deu-se a ideia de ter uma nova Constituição, novas leis que deveriam ser respeitadas pelo aquele povo, pelaquela nação. E a segunda Constituição foi em 1889. Por quê? Porque houve a proclamação da República. Então foi necessário uma nova Constituição. Essa foi estabelecida na época do Marechal Deodoro. E ela já estabelecia o fim da monarquia e o início da República. A terceira Constituição do Brasil foi a de 1934. E essa Constituição permitiu que a mulher pudesse votar, que até então a mulher não votava aqui no Brasil. Aí a quarta Constituição foi em 1937. Já foi a Constituição do Estado Novo, onde Getúlio Vargas ele se tornou um ditador, né, sob o pretexto de que a Segunda Guerra Mundial estava próximo, que havia necessidade de criar uma nova Constituição para que o Brasil pudesse enfrentar a ameaça externa, né? Então, em 1937 foi colocada a Constituição do Estado Novo. Em 1946 já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, então não havia mais sentido em permanecer na Constituição anterior. Então foi feita uma nova Constituição, onde foi estabelecido novas regras, novas eleições para aquela comunidade, para aquele Brasil daquele momento, que era o Brasil pós-Guerra Mundial. Depois veio a Constituição de 1967, né, que ela já ocorreu após a ditadura, o início da ditadura militar, né, que o presidente Castelo Branco foi o primeiro presidente militar. Ele, salvo engano, foi em 1964, ele em agosto, não, acredito que sim, acredito que foi em agosto de 1964, e foi iniciado o período militar, com Castelo Branco no poder, e por razões óbvias era necessário uma nova Constituição para que pudesse dar o controle do país aos militares. Então essa Constituição prevaleceu até 1988, que é a nossa atual Constituição. Então nós saímos de um período de ditadura militar. A ditadura militar acabou em 1985, e então era necessário estabelecer uma nova Constituição, com novas regras, com eleições diretas, voto para as mulheres. Foi necessário também não ter mais censura. Então, a nossa Constituição de 1988, ela é considerada a Constituição cidadã. Por quê? Porque ela estabelece, ela está ligada diretamente com aqueles 3 lemas da Revolução Francesa. Ela estabelece a liberdade das pessoas, ela estabelece que o Estado não tem o poder de intervir a bel prazer na intimidade das pessoas. O Estado não pode chegar e prender uma pessoa aleatoriamente pela forma dela pensar, pela forma dela agir. Então tem também a questão da igualdade, que veio o concurso público, veio as licitações, veio a ideia de que todo mundo é igual perante a lei, não deve haver discriminação de raça, de credo, de religião. E também veio novas leis que visam fomentar economicamente o desenvolvimento do nosso país, que seria a solidariedade, que seria o terceiro pilar da Revolução Francesa. E a solidariedade, ela visa que o Estado dê condições para a pessoa empreender, dê condições para a pessoa trabalhar, estabelecer regras trabalhistas claras, que evitem que as pessoas se acidentem, que as pessoas se adoeçam, enfim,
Sem falar no Sistema Único de Saúde, que também é uma vitória da solidariedade, né? que é o princípio da solidariedade que faz com que todos nós contribuímos com o Sistema Nacional de Assistência Nacional e que essa contribuição faz com que nós tenhamos uma saúde universal, nós possamos ter uma previdência nacional, etc.